House of the Dragon ganhou o seu quarto e mais impactante episódio até agora, e é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo de primeiras impressões. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso. O vídeo de hoje é pra gente falar do quarto episódio de House of the Dragon. Aconteceu muita coisa nesse episódio. Aqui é um vídeo de primeiras impressões, lembrando que também durante a semana sai um podcast ali com mais detalhes, depois a gente assistir várias vezes o episódio. Então já recomendo vocês também a darem uma olhadinha depois do vídeo aqui no nosso canal no Spotify ou no seu agregador de áudio favorito, porque lá já tem os podcasts dos 3 primeiros episódios, assim como os vídeos aqui de primeiras impressões. Claro que vai ter spoiler do quarto episódio aqui, então se você ainda não assistiu o episódio, vai lá na HBO Max, assiste, depois volta pra cá. Bom, recados dados, a gente vê como começa o episódio com Rhaenyra em Ponta Tempestade, o lar dos Baratheon, né? Em uma viagem, os reis de Westeros, eles costumam fazer viagens para conversar com o seu povo, para agradar os outros lords, né? E a Rhaenyra estava fazendo isso em Ponta Tempestade. Lá ela recebeu uma série de pedidos de casamento, todo mundo quer casar com a rainha, e ela, com a futura herdeira do trono, e ela, né, sabe muito bem disso, e ali ela refuta todos. É muito bom a forma quando ela fala com o Lord Dondarrion. Pra quem não lembra, Beric Dondarrion em Game of Thrones é aquele cara lá que tinha a espada de fogo, foi lutar com o Jon Snow além da muralha. Então é um dos personagens de House of the Dragon. Aqui a gente vê um dos antepassados dele, né? A série se passa 200 anos, quase 200 anos antes de Game of Thrones, mas a gente viu aqui um Dondarrion aqui na série. Lá ela refuta os personagens muito mais velhos que ela, né? O Lorde que conheceu a bisavó dela, a rainha, boa rainha Lysane, tava lá querendo casar com ela, e ela fala, pô, isso é um absurdo. E depois vem o garoto que até meio que conquista ela até brinca ali, fala que poderia começar a gostar dele. Dá tudo errado. O legal dessa cena é que a gente vê o Lord Baratheon sentado na cadeira ao lado. É claro que ela é a rainha, que ele faria isso, né? Mas é muito bom pra gente entender o simbolismo. Ela estava em Ponta Tempestade, lá no castelo dos Baratheon há muito tempo. Ela não foi um dia só. A gente viu que o Criston Cole fala pra ela que a excursão deveria demorar mais 2 meses, né? Ela deveria ficar mais 2 meses por lá, e ela foi embora antes. Então é bom pra gente entender como funcionam as relações dos reis com o restante de seu reino. A gente viu pouco disso em Game of Thrones, porque o Robert não viajava muito. A gente vê que ele vai pra Winterfell lá só pra chamar o Ned pra ser mão, mas ele não viajava muito, e aqui a gente vê a Rhaenyra já fazendo isso também pra ter mais força e conversar mais com os seus futuros súditos e lords aí. Depois a gente chega em King's Landing e a gente já vê o Caraxes ali, o único dragão que aparece nesse episódio, bem rapidinho, o Caraxes dando uma assustadinha no navio da Rhaenyra, e a chegada triunfal do Daemon. É muito foda, de novo o Daemon Targaryen chegando do jeito mais badass possível. E uma coisa muito foda nessa cena toda aqui é que ele chega, o Daemon tá arrastando um martelo. Aquele martelo é o martelo do Cregas Drahar, que é o engorda caranguejo, né? Ele chega com aquele martelo perto do rei e joga o martelo pro rei e fala assim: adicione ao trono. Isso porque o trono de ferro ele foi forjado com as espadas dos inimigos derrotados dos Targaryen. E aqui o Daemon chega com mais uma arma do inimigo derrotado, era o martelinho ali do Cregas Drahar, e ele fala: adicione ao trono. Isso foi muito foda. E é muito foda a gente ver. O Daemon, ele faz umas... A gente viu aí no episódio que ele faz umas cagadas, umas burrices. Só que a gente também viu como ele respeita a família em alguns momentos, certo? Porque aqui ele chega, ele se ajoelha ao rei. O abraço deles dois, do Viserys e do Daemon, é muito emocionante. E a forma com que ele fala, né? A minha coroa é sua. Me declararam como rei dos degraus, mas a minha coroa é sua. Todos os reis devem se curvar ao verdadeiro rei de Westeros. Então é muito bom ver toda essa cena. E é muito bom também nesse episódio inteiro ver como a Rhaenyra e o Daemon, eles se cortejam ali, né? Como a Rhaenyra já fica meio alegre quando ela vê que é o Daemon, como ela quer ver ele de qualquer jeito, como eles chegam pra conversar os dois. E uma coisa que eu achei muito legal também na relação dos dois, que a gente viu de novo aqui, é que aquela parada de falar em valeriano é muito dos dois, né? O Daemon não fala assim com o Viserys, a Rhaenyra também não fala assim com o pai dela, é só entre eles dois ali. É uma forma deles mostrarem, é uma brincadeirinha deles pra eles falarem o que eles quiserem, porque muitas das pessoas que estão ali não entendem o que eles estão falando quando eles estão falando em valeriano, e também pra eles se exibirem ali um pro outro. E a gente vai vendo a dualidade nesse episódio aqui das relações obrigatórias do casamento e das relações que as pessoas decidem, escolhem por desejo, né? Então, todo momento a Rhaenyra e a Alicent, elas estão nesse conflito. Então, tem uma hora que a Alicent vai lá. Primeiro que eu gostei de ver a relação delas voltando a ficar boa, né? Voltando a ficar leve, delas brincando, delas rindo, delas se abraçando e tudo mais, se ajudando, né? Só que a gente vê aqui
que a Alicent, ela está num casamento obrigatório, né, um casamento por negócios, enquanto a Rhaenyra está fazendo o que ela quer, e a Alicent em diversos momentos vai ficando de novo com ciúmes da Rhaenyra. Antes ela tinha esse ciúme porque a Rhaenyra ia ser a herdeira do trono, porque a Rhaenyra era da realeza, e agora que ela chegou na realeza, ela continua com ciúme da Rhaenyra, porque a Rhaenyra é livre, é muito mais livre do que ela, pelo menos nesse quesito. A Rhaenyra pode escolher com quem ela quer fazer, o que ela quer fazer, mais ou menos, né? Mas ela pode, enquanto a Alicent não pode. E aí, a gente tem uma cena lá muito que a Rhaenyra dá uma patadinha lá, tipo, eu não quero casar por obrigação pra servir de ficar presa num castelo fazendo filho. E é exatamente isso que tá acontecendo com a Alicent. A Rhaenyra não quis dar essa patada na Alicent, ela tava falando dela mesma, tanto que ela sente e pede desculpa depois. Mas aí a gente vê a vida das duas, né? O rumo que tomou a vida dessas duas aí. E a gente vai ver isso também ao longo do episódio. A cena dela da Rhaenyra fugindo do castelo com o Daemon é muito foda também. A gente vê ela parecendo um molequinho, tipo a Arya em Game of Thrones, né? Que andava no meio da cidade parecendo um molequinho, porque a Arya era filha do mão do rei e ela não podia também ficar andando lá de cara lavada, né? Então ela tinha que se disfarçar, a Rhaenyra também. E a Rhaenyra tá muito impactada, ela tá se divertindo horrores. O cara chama ela de menino quando ela esbarra no cara lá, ele fala, ei moleque, olha por onde anda. Ela fica muito feliz, né? E ela se diverte muito ali, até mesmo quando ela vê que os caras estão odiando a ideia da Rhaenyra ser rainha. Ela zoa, ela fala, não, isso daí, vamos vaiar, não sei o que. Ela não fica triste, ela não chora e sai correndo, ela não revela o seu disfarce ali e começa a brigar com o cara. Não, ela brinca também, ela entra na brincadeira. Depois ela fala, o que eles acham não importa. Mas foi muito bom, tipo, ela falando pra vaiar. Então eu adorei toda essa parte, né? E a relação dos dois, do Daemon com a Rhaenyra, ela pega mesmo, né? A gente foi percebendo a tensão crescendo até o momento que estoura. Só que o Daemon, de novo, né? Não conseguiu, né? Tava bebaço, não conseguiu de novo. E mais uma vez, frustrado pela sua péssima performance naquele momento. Na luta, ele é absurdo, ele é muito foda. Agora tem uns momentos aí que o Daemon não tá entregando, né? E aí ele sai correndo e a Rhaenyra, depois que ela já tinha visto tudo aquilo, que ela estava descobrindo todos aqueles sentimentos, ela volta pro castelo, né? Ainda sem entender e querendo mais, né? E aí ela traz o Criston Cole lá e ele vai fazendo as coisas muito na dúvida. Você vê que ele tá muito contrariado, não porque ele não queira também, mas é porque é a rainha. E ali, né, a futura rainha, filha do rei, a princesa. E aí, qualquer coisa que dá errado ali, ele iria pra forca. É o mesmo caso da Mysaria ali, né? Com a Rhaenyra não ia acontecer nada tão absurdo assim, dela ser mandada pra forca, dela ser morta, sentenciada à morte, nem nada. Só que se alguém pega o Criston Cole ali, ele sim morreria. Então por isso ele tá muito contrariado, se segurando. Chega uma hora que ele não se segura mais, e aí os dois estão se divertindo. E todas essas cenas, desde o momento que ela foge com o Daemon até o momento que ela e o Criston Cole ali se veem no dia seguinte, são muito, muito fortes. São muito legais, são muito bem construídas, né? Ela e o Criston Cole tirando as roupas lá e, tipo, os dois rindo, tá ligado? Ela se divertindo como se fosse uma criança que tava brincando. Ela é muito jovem ainda e tudo mais. Já passou mais um ano em relação a desse episódio pro anterior, né? Mais um ano, agora o Aegon tá com 3 aninhos. E a Rhaenyra tem 18, 19 ali. E, mano, ela tá se divertindo ali e o Criston Cole aí depois ele vai também. Só que é muito bom a gente ver que no dia seguinte ele não consegue nem olhar pra cara da Rhaenyra e ela lá, né? Vem aqui, tipo, ela brincando com ele. E ele muito ainda preocupado com a cabeça dele, porque, como ele disse no episódio anterior, o cargo de um dos membros da Guarda Real é a maior honra que a família dele já recebeu. E ele tava arriscando tudo isso naquele momento, né? Então ele tava cagando de medo, e aí no momento que todo mundo começa, o reino inteiro já sabe, porque o Otto é um baita de um fofoqueiro, a Mysaria também é uma baita de uma fofoqueira, ela tem olhos e ouvidos em todo canto de King's Landing, e foi uma dos Little Birds dela, que viu isso e foi lá bater pro Otto. Então a Mysaria tá negociando informação com o Otto Hightower. Quem fazia isso em Game of Thrones, pra vocês terem uma noção de papéis, era o Lord Varys e o Mindinho. Eles tinham os seus olheiros aí e batiam tudo lá pra quem era de interesse. Então, às vezes era pra Cersei, às vezes era pro rei, às vezes era pro Ned Stark. E aqui a Mysaria fez a mesma coisa. Ela tem os espiões dela, viu a Rhaenyra lá, porque o Daemon foi muito também descuidado e tirou a touca dela. Aquele cabelo dos Targaryen é só dos Targaryen. E não tem muito Targaryen ali pra ficar andando no meio da rua, né? Então,
descobriram e o reino inteiro estava sabendo. Uma outra coisa legal é que ela encontra um soldado, um dos capas douradas ali no meio da cidade quando ela estava fugindo, e é o Sir Harry Strong, né? Harry Strong é aquele que no episódio anterior ficou olhando a Rhaenyra completamente apaixonado. Ele estava lá tirando peixe quando ela chegou com o javali morto, ele estava apaixonado por ela. Ele que fala, sorte sua, tal, não sei o que ela se revela pra ele, né? Ela fala Sir Harry e ele deixa ela ir. Mas ele não contou nada, ele é do Team Rhaenyra também, igual nós. Só que deu errado. E aí o episódio começa a criar uma tensão ali absurda, por quê? A Alicent está com ciúmes da Rhaenyra, um ciúme absurdo, porque pra quem não lembra, no primeiro episódio de House of the Dragon, o Daemon pediu os favores da Alicent, e a Alicent meio que, né, aí também tem um crushzinho no Daemon. Eu acho que todo mundo ali do reino, que tem a idade delas ali, todas as mulheres do reino que vem o Daemon tem um crush nele, porque o cara é muito foda, né, e além disso, a Rhaenyra é livre, e a gente vê no momento em que a Rhaenyra tá descobrindo tudo da forma mais livre possível, a Alicent está lá sendo chamada, ela nem dorme no quarto do Viserys, né? E ela está sendo chamada lá porque a função dela ali é de dar herdeiros, dar futuros herdeiros, né? Dar filhos para o rei. Então, ela está no quarto dela, um quarto separado, ela é chamada para o quarto do rei e ela não está nada feliz. Ela está fazendo o que a obrigação manda, o que o pai dela mandou ela fazer, né? E a gente vê ela também muito contrariada. Então, de novo, a gente vê ela uma outra hora olhando pela janela, ela não pode nem sair, tem que ficar lá. E ela tem que fazer tudo que o rei quer. E a gente vê por que ela tá ficando tão incomodada com a Rhaenyra ser tão livre assim. Porque tá batendo ciúme de novo, né? E só que mesmo assim, elas vão se ajudando. A Alicent, de novo, confia na Rhaenyra. A Rhaenyra falou que não aconteceu nada e realmente não aconteceu, né? O Daemon vazou antes de alguma coisa acontecer ali. E a gente já vai falar dele porque ele também foi bem sorrateiro nesse sentido. E só que a Rhaenyra mentiu pra Alicent, né? Na verdade não mentiu. Ela deu a entender que ela ainda é virgem e a gente sabe que não é, mas não foi com o Daemon, foi com o Criston Cole. A Rhaenyra falou, não fiz nada com o Daemon. A Alicent entendeu, ela não fez nada, né? E aí dá essa treta e aí a Alicent firmou a parada da Rhaenyra. Ó, Rhaenyra não fez nada, acredito nela. Beleza. Aí vida que segue. E falando do Daemon agora, por que ele foi tão sorrateiro nesse caso? Por quê? Ele tem sentimentos pela Rhaenyra, isso ficou muito óbvio, ela também tem por ele. Só que o que ele fez ali era também para dar uma cartada pro rei. Ele quer casar com a Rhaenyra e ele sabe que o Viserys jamais deixaria isso acontecer. Então o que ele fez? Ele primeiro seduz a Rhaenyra, faz com que todo mundo pense que eles realmente transaram ali e depois ele fala pro rei, deixa eu casar com ela. Eu caso com ela, já que na cabeça do Daemon nenhum outro Lorde vai querer, agora que já aconteceu tudo que aconteceu, né? E aí ele conseguiria casar com ela de uma forma mais fácil. Só que o Viserys não deixa, o Viserys tem outra ideia. Então o plano do Daemon não funcionou. Ele queria casar com a Rhaenyra e tentou fazer isso à força. Não deu certo, né? E aí a gente vê a solução. O Viserys propõe ela para que ela case com Laenor Velaryon. Para quem não sabe, Laenor é o que estava montando o dragão no episódio anterior. Ele é primo da Rhaenyra, né? Ele é filho da Rhaenys, que é prima do Viserys. Então ele é primo de segundo grau da Rhaenyra. E é sem dúvida o casamento mais forte possível ali. Ela casar com o Daemon não seria de todo ruim, pensando nas tradições Targaryen e tudo mais, né? Porque é uma coisa que sempre aconteceu nos Targaryen. Mas ela casando com o Laenor, ela fortalece ainda mais a coroa e acaba de vez com esse papo todo. Depois ainda chega o Maester lá levando um chá abortivo pra Rhaenyra, né? E ela fica muito triste ali porque, mesmo com o Viserys falando que acredita nela e tudo mais, ele ainda não tem certeza e pra não arriscar ele deu esse chá pra ela. Uma outra coisa interessante é que a Rhaenyra também sabe se impor e ela fala pro rei, você tem que fazer valer a sua palavra. E o que o Otto fez de questionar a princesa é traição. Então ele deveria, se o Viserys fosse realmente um rei que faz as coisas e realmente impede qualquer tipo de fofoca, qualquer tipo de revolução dentro do seu reino, ele colocaria o Otto na forca. Tá? Isso é traição. No episódio anterior teve uma traição também que um dos lords fala, viva Aegon, o segundo de seu nome, proclamando Aegon como o herdeiro do trono, só que a herdeira do trono, segundo as palavras do rei, é a Rhaenyra. Então são duas traições que acontecem debaixo do nariz do Viserys, que ele não toma atitude. A primeira ele não tomou atitude nenhuma, fingiu que não ouviu. E a do Otto, ele tirou o Otto de mão do rei, ele não fez mais nada, ele deveria realmente aprisionar o Otto ou matar o Otto porque é traição. Ele questionou a rainha, mesmo ele estando certo em algumas coisas, ele questionou a rainha. Se ela fala que ele tá errado,
acabou pra ele. E isso não acontece, e de novo, isso vai aumentando a rivalidade debaixo do nariz do Viserys. Falando do Viserys, a gente tem umas coisas interessantes. Ele tá sem 2 dedos e com muitas lesões do trono. É aquilo que eu falei em outro vídeo. O trono dá respostas, né? O trono, ele responde, ele indica as coisas. O Viserys está sendo rejeitado pelo trono há muito, muito tempo. E essas manchas só vão aumentando. Então, quando ele tá com a Alicent, a gente vê várias manchas nas costas dele. A gente vê que ele tá sem 2 dedos. O primeiro dedo a gente viu ele se machucando no trono. A gente viu que as larvas lá estavam tentando curar a lesão. Só que ele já perdeu 2. Então, o Viserys está sendo cada vez mais rejeitado pelo trono de ferro. Até o momento que ele vai chegar, né? Que ele vai morrer. Uma outra coisa legal é agora o ápice aqui, o ápice das referências a Game of Thrones. Ele tá com a adaga que a Arya pega lá em Game of Thrones pra matar o Rei da Noite. E ele fala, a adaga foi do Aegon e do pai do Aegon antes dele. Aegon Conquistador, aquele que uniu os 7 reinos. E essa adaga não é só uma adaga de aço valeriano qualquer, né? Ela é uma adaga que contém a canção de Gelo e Fogo. E a Rhaenyra lendo isso me arrepia demais. Ela lê, do meu sangue virá o príncipe que foi prometido. Príncipe ou princesa, como a Missandei diz, então pode ser Daenerys, pode ser Jon Snow, pode ser... Então é sempre bom ver essas referências a Game of Thrones, e essa foi mais uma que deu aquela esquentadinha no nosso coração. Uma outra coisa bem legal aqui é que eles citam várias vezes o Jaehaerys, né? Ele falou pra Rhaenyra, se fosse o Jaehaerys no meu lugar, ele te desertaria. E o Jaehaerys realmente fez isso com uma filha dele, que, mano, causava 15 mil vezes mais do que a Rhaenyra, tá? Ela descia todo dia lá pra parte baixa de Porto Real. E uma outra coisa legal dessas citações é que o Viserys cita o pai dele, o Baelon, né? E ele foi realmente um guerreiro muito foda, montou a Vhagar, ele ganhou algumas guerras também de forma sensacional. E como eu disse, tanto o pai do Viserys quanto o pai da Rhaenys, os irmãos ali, filhos do Jaehaerys, o Aemon e o Baelon, eles eram muito fodas. É uma época aí que eu queria ver também, porque eram vários Targaryen muito fortes, né? E o Viserys a gente vê que ele não é tão forte assim. Bom, basicamente do episódio é isso, né? A gente vai lembrar de novo, a gente assiste mais algumas vezes antes de gravar o podcast, abrimos caixinha de perguntas lá no Instagram, então mandem as suas dúvidas lá que a gente vai responder durante a gravação do nosso podcast. As gravações acontecem na segunda-feira, por isso a caixinha de perguntas fica domingo e segunda toda lá, para vocês mandarem as perguntas, e aí quando ela tá prestes a sair, a gente grava o episódio, já lê tudo lá que vocês mandaram para responder as perguntas, e já com muito mais detalhe. Então se inscrevam nas nossas redes sociais, curte esse vídeo para ajudar e manda para seus amigos que estão assistindo House of the Dragon. É isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.